Saiba o seu lugar. Se tem algo muito forte hoje em dia é a tal da comparação. As redes sociais na internet contribuíram muito para que isso viesse a acontecer e cada dia mais tem ampliado esse sentimento tão ruim para todos nós. É um sentimento de vazio e um sentimento muito perigoso, porque muitos, ao se compararem com os outros, sempre vão se ver menores e isso pode causar traumas irreversíveis na personalidade das pessoas e tem chegado até mesmo em casos de suicídio. Em outras situações, essas comparações podem causar um complexo também de superioridade, que pessoas começam a viver para ostentar o que têm e essa sede de ter acaba por trazer transtornos terríveis como a ansiedade e outros males emocionais. A questão é que precisamos saber quem somos e o propósito da nossa vida. Nós precisamos saber o nosso lugar no mundo. Somos pessoas diferentes umas das outras. Cada um de nós tem o nosso papel, a nossa missão, o nosso propósito. E isso precisa estar claro em nossa alma. Senão, nunca teremos sossego e viveremos frustrados pelo resto da vida. Hoje, em nossa devocional dos personagens bíblicos, vamos falar de João Batista, o primo de Jesus, que foi o precursor, o que anunciou a vinda do Messias, que era Cristo. E ele soube exatamente o seu lugar com muita humildade. Ele não quis tomar o lugar que não era dele. Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, pastor Clodoaldo aqui em mais uma devocional Personagens Bíblicos. Hoje nós vamos falar de João Batista, hein? E o tema será Saiba o seu lugar. Texto bíblico, Mateus capítulo 3, verso 11 e João capítulo 1, versículo 29. Vamos ler a palavra. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João 1, 29. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. A Bíblia, logo no início do ministério de Jesus, irmãos, nos relata a respeito desse homem chamado João Batista. Ele era primo consanguíneo de Jesus. Foi concebido por um grande milagre do Senhor, pois sua mãe Isabel era estéril e seu pai também já era muito idoso. João, conforme uma profecia lá do Antigo Testamento, iria anunciar o Messias, iria abrir caminhos para o Salvador, para o Cordeiro de Deus que viria para tirar os pecados do mundo. A Bíblia nos diz que João era diferente, talvez até meio estranho aos nossos olhos e aos olhos de muitos daquela época, pois ele vivia no deserto, vestia-se com peles de camelo, comia gafanhotos e bebia mel silvestre. Iniciou ali o seu ministério pregando sobre o arrependimento e a chegada do reino de Deus. E multidões iam até ele para serem batizadas, arrependidas de seus pecados. Por isso, João tinha o codinome de Batista, que queria dizer aquele que batizava. Muitos pensaram que ele era o Cristo, o prometido, o Messias que Israel tanto queria, e chegaram até a perguntar isso para ele. Mas João, ele sabia o seu lugar e dizia: não, eu não sou o Messias, não sou digno nem mesmo de desatar-lhe as sandálias. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas ele, o Messias, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu apenas anuncio a sua vinda e o seu ministério de salvação. E quando João viu a Jesus vindo lá onde ele estava, logo anunciou: Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Convém que ele cresça e eu diminua. Daí então, Jesus foi até João para ser batizado, que a princípio, por temor, não queria fazer isso de jeito nenhum, batizar Jesus. Mas Jesus disse para ele que isso seria necessário. E então, quando João batizou a Jesus, o céu se abriu e Deus bradou: Esse é o meu filho amado, em quem eu tenho muita alegria. Ouça
ouçam a ele. Glória a Deus, né, irmãos? Que bênção foi o ministério de João Batista. Ele sabia o seu lugar. Assim, eu e você devemos saber o nosso lugar. Não precisamos querer o lugar de ninguém. Não precisamos de comparações. Não precisamos nos sentir menores ou maiores, melhores ou piores. Apenas devemos ser nós mesmos. Pode até ser que busquemos inspirações em pessoas que obtiveram sucesso e bênção, mas isso tem que redundar em uma personalidade dada pelo Senhor e não criada apenas da nossa imaginação e dos nossos desejos errados. Eu e você temos um lugar único no coração de Deus. Ele nos criou, Ele nos salvou, Ele nos deu uma missão e tem um propósito para cada um de nós. Basta ouvirmos sua voz e continuarmos nossa caminhada. O importante é sabermos o nosso lugar. Não precisamos usurpar, tomar o lugar de ninguém. Não precisamos desejar o que o outro é. Nós somos o que Deus sonhou para nós e somente Ele é quem pode nos mudar e nos levar ao lugar que Ele deseja para nós. Podemos sim, claro, sonhar, termos projetos e almejarmos grandes coisas, mas devemos tomar cuidado com o que queremos ao conseguirmos o nosso sucesso. E tudo isso não diz respeito somente a questões espirituais ou cargos e ministérios na igreja e na vida religiosa. Isso também nos fala na nossa vida, irmãos, no nosso cotidiano, no nosso trabalho, na nossa família. Nós precisamos saber o nosso lugar, não entrarmos em furadas, nem em assuntos que não nos caibam. Não podemos nos meter naquilo que não somos chamados ou convidados. Saber o nosso lugar é uma grande dica de sabedoria. Amém? Então, saiba o seu lugar. Vamos orar por isso e agradecer ao Senhor por essa palavra maravilhosa. Orem comigo. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado pela vida de João Batista, este homem de Deus, Pai, que tem muito a nos ensina a respeito de humildade e nos ensina a respeito de saber o lugar que nós temos no teu coração e também na missão do Senhor aqui nessa terra. Perdoa-nos, ó Pai, às vezes que nos intrometemos, que nos metemos onde não somos chamados, meu Pai, que falamos o que não é para ser falado, que, ó Deus, fazemos o que não é para ser feito. Tenha misericórdia de nós, nos ajude a termos discernimento, a termos sabedoria em saber o nosso lugar, Pai, em saber aonde pisamos, com quem falamos, o jeito que vamos falar, a maneira que vamos agir, Pai. Tudo isso, Pai, é uma palavra de muita sabedoria. João, ele sabia que ia apenas anunciar o Messias, que era Jesus. Ele disse, quando viu Jesus, apontou e disse: eis aí o Cordeiro de Deus, eis aí o Messias, eis aí o Filho de Deus. Ah, meu Pai, que nós possamos ter isso no nosso coração, Pai. Às vezes o nosso lugar é apontar para outra pessoa crescer. Claro que primeiramente é o Senhor, convém que tu cresça e a gente diminua cada dia mais. Então tira do nosso coração toda soberba, toda comparação, todo complexo de inferioridade ou de superioridade. Tira de nós a ansiedade para sermos alguém que o Senhor não quer que sejamos, ó Pai, que nós sejamos apenas servos abençoados do Senhor e o Senhor é quem nos colocará no devido lugar, onde o Senhor quiser, da maneira que o Senhor quiser. Em nome de Jesus, nos dê essa sabedoria, Pai. Em nome de Jesus nós oramos, colocamos nossa vida à disposição do Senhor para fazermos a nossa missão e apontarmos sempre para Jesus, apontarmos sempre para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim oramos e desde já te agradecemos e pedimos ao Senhor a tua revelação para que a gente saiba o nosso lugar, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Que palavra de sabedoria. Então, olha, compartilha ela com alguém, tá bom? Estamos aí no YouTube, Facebook, Instagram. Peço a você para compartilhar essa mensagem com todas as pessoas que você conhece, tá bom? Manda uma mensagem, manda essa mensagem para ela e diga: olha, escutei uma palavra que vai falar o seu coração e tenho certeza essa pessoa entrará nessa comunidade de aprendizado e de oração na palavra do Senhor. Um grande abraço do pastor Clodoaldo. Até amanhã, 6 horas da manhã, se Deus assim permitir. Deus abençoe você e a sua família. Tenham todos um bom dia, na paz do Senhor Jesus.